grande desafio dos programadores ao criar uma skill para a Alexa é quebrar o paradigma da tela. E nesse vídeo eu vou te mostrar que a gente não pode tratar a Alexa como um simples leitor de tela ao criar as nossas skills. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala AppDev, aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre algumas técnicas que a gente precisa observar para que a nossa skill converse naturalmente com o usuário. Nós desenvolvedores, a gente está há décadas aí criando software para o mesmo meio de interação com o usuário, que é a tela. No início, o modo de comunicação com o usuário eram os monitores. Mais recentemente, a gente passou para a telinha dos celulares inteligentes, os smartphones. Mas agora com a Alexa a gente mudou radicalmente esse meio para a voz. Então, o princípio que a gente utiliza para desenvolver software para telas simplesmente não se aplicam a interfaces de voz. E esse paradigma ele precisa ser quebrado na sua cabeça de desenvolvedor para a tela. Só assim você vai conseguir entender duas coisas. A experiência de voz é como uma conversa. E a arquitetura de uma skill é muito mais simples do que você imagina. Mas o que faz de uma experiência de voz uma experiência personalizada? O que faz a nossa skill conversar naturalmente? Então eu tenho aqui uma lista de 5 características que você precisa ter aí na sua cabeça na hora de desenvolver uma skill. Tá? Primeiro, responda a qualquer pergunta apenas uma vez. Segundo, as preferências devem se tornar padrões. Terceiro, o contexto é mantido durante toda a sessão. Quarto, a linguagem deve parecer natural. E quinto, os usuários sentem que a sua experiência é única. E para implementar essas características na sua skill, considere focar em 3 áreas: memória, variedade e localização. E agora vamos ver cada um desses 3 itens. Memória. Cabe a você, como desenvolvedor, manter a memória de curto e ou longo prazo, conforme necessário. Ao longo de uma conversa real, a gente capta coisas da outra pessoa e armazena elas na nossa memória de curto prazo. E aí os atributos de sessão são uma ótima maneira de criar um senso de estado semelhante em uma única sessão da skill. Mas, independente do contexto da conversa, os atributos de sessão desaparecem quando a sessão é fechada. Atributos persistentes, por outro lado, permitem que você recupere as informações em sessões subsequentes. E a gente pode usar o Amazon S3 ou o Amazon DynamoDB para skills do tipo Alexa Hosted, ou qualquer outro meio de gravar dados, no caso de outros tipos de skill aí. Né? Lembrando que no meu treinamento, profissão AppDev, série Alexa, eu falo um pouco aí sobre persistência de dados com o S3. Tá? Os atributos persistentes são uma ótima maneira de armazenar as preferências do usuário, ou progresso e conquistas de um jogo. Variedade. Um dos fundamentos da conversa humana é como criamos naturalmente variantes para expressar a mesma coisa. É esse fluxo dinâmico de linguagem que torna divertido e envolvente conversar com as pessoas. E a gente pode conseguir isso nas nossas skills com randomização, contextualização e adaptação de linguagem. Experimenta aí utilizar várias mensagens de erros diferentes para a mesma situação, pois ouvir a mesma mensagem de erro genérica várias vezes seguidas é uma maneira de deixar seus usuários sentindo que a skill não está entendendo eles. E o engraçado é que em todo o sistema web que eu já trabalhei na minha vida, o objetivo era justamente ao contrário, padronizar as mensagens de erro. Então, se o usuário esqueceu de preencher algum determinado campo ali de qualquer formulário, a mensagem tinha que ser a mesma. Ou pelo menos o início dela, assim, o padrão deveria ser o mesmo. Mudar de repente só o nome do campo, coisa do tipo. É interessante pensar nisso. Localização. Alexa está atualmente presente em vários países e vários idiomas. Então, pense globalmente. Uma prática recomendada é desacoplar o seu diálogo do código do handle e aproveitar bibliotecas externas para fazer a seleção de strings para você, com base na localidade de um usuário. E mesmo que você estiver utilizando apenas a sua região para começar, ou seja, fazendo a skill apenas para um idioma, isso ajudará a proteger a sua arquitetura no futuro, se você decidir adotar mais idiomas lá na frente. Mais localização não significa apenas tradução literal. A linguagem é cultural.
Localizar a sua skill é entender como as pessoas falam em cada região. E a gente já conversou sobre isso numa outra ocasião. Lembra? Muitas das coisas que a gente faz quando a gente cria um software com interface gráfica, a gente precisa inverter quando a gente cria uma interface de voz. Porque se a gente utilizar as mesmas técnicas que a gente utiliza para criar software para tela, a nossa experiência de voz, né, a nossa skill, ela fica sem vida. Ela fica artificial. Pois a nossa skill ela precisa conversar naturalmente com o usuário. E você quer conversar mais sobre o paradigma da interface de voz? Aprofundar um pouco mais o assunto design de voz? Então faz um comentário aqui embaixo, tá? E por hoje é só. Se você quiser criar a sua primeira skill Alexa ainda hoje, eu tenho um e-book chamado Cria Sua Primeira Skill Alexa, que está gratuito e por tempo limitado. E o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse mesmo link você vai encontrar as duas versões disponíveis, né, dependendo da linguagem aí, da sua preferência, Node.js ou Python. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida Isso. nele e Então dá um joinha no aproveite vídeo, para se inscrever se no inscreve canal. no canal, Não se esqueça de ativar as ativa as notificações notificações para para ser saber das avisado novidades, quando um novo vídeo sair. compartilha esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!